Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui hoje. Boa tarde aos que nos ouvem, boa tarde ao senhor. É uma alegria poder estar aqui, falar com as pessoas, esclarecer os passos que demos durante esse ano. Estamos em via de encerrar. Bom, são duas cidades importantíssimas na nossa região, Bariri e Duartina, fazem parte aí daquilo que a TV Prevê costuma chamar do Grande Bauru, duas cidades progressistas que evoluem, e é importante o nosso telespectador se entrosar com os líderes da nossa região. Vamos começar com o Enio, que já é figurinha carimbada, já foi prefeito, bem avaliado e acaba voltando à prefeitura. Só rapidamente, quantos habitantes tem Duartina, Enio? 12.600 habitantes. No município ou na cidade? Total. Né? Eu acredito, mas hoje na zona rural é pouca gente. É pouca né? gente. Eu acredito, Duda, que tenha mais habitantes. Daí é os dados do censo, né? Pelo próprio atendimento que a gente dá na área de saúde e tudo mais, pelos programas de saúde da família, a gente desconfia que tem algum erro aí nesses números, né? Mas a gente tem que usar os dados oficiais do IBGE. Em Bariri, prefeita? Estamos com 33 mil habitantes. No município? No município, no total. Na cidade o quê? 90% está na cidade? 90% na cidade. Infelizmente a pequena agricultura na nossa região não tem o ritmo que tinha antigamente, né? A política no Brasil, infelizmente, eles não seguraram o homem do campo na zona rural, né? É verdade. No fim, transporta e etc. A base da economia de Duartina é? Na realidade, nós temos uma economia bem diversificada, né, em Duartina. Então, nós temos aí algumas indústrias, né, indústria de telha, agora a esmagadora que deve entrar em funcionamento aí dentro de alguns meses, tem fábrica de caderno, fábrica de móveis. Imóveis né? É famoso em Duartina. E na zona rural nós temos o gado de corte, tem um pouquinho de leite, tem plantio de laranja, eucalipto, né? Então é bem diversificada a economia. O bicho da seda sumiu de Duartina? O bicho da seda tem muito pouquinho. Muito pouco mesmo. Foi importante lá, né? No auge lá nós tínhamos aí mais de 500 produtores de bicho da seda, né? Era o forte. Duartina era muito forte, tinham várias fiações. Qual foi o motivo, Enio? Qual foi o motivo? Claro, a China era a grande compradora, né? Não, na realidade a China não era a grande compradora. O grande comprador era o Japão. Japão. Né? E aí com a abertura de mercado, né, que entrou a China no mercado, aí foi onde a China que acabou com o preço e tudo mais, né? O preço caiu muito, o custo de produção era maior do que o que a China trazia a seda pronta aqui no Brasil. Então foi aí que começou a decair. Prefeita, Bariri, qual é a base da economia de Bariri? Nós temos duas boas grandes indústrias e a nossa usina é muito forte, né? Nós temos uma usina... Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Estamos tentando na nossa administração estimular os microempresários para que eles diversifiquem, porque eu acredito que uma economia só pode ser forte com uma diversificação de setores. Se você se atém a um setor só, você fica muito sujeito às oscilações de mercado e isso prejudica a cidade como um todo. Vamos falar já desse período aí. Agora cada um são duas situações distintas. A Del substituiu de uma maneira trágica o Gonzaga. Vai falar o que ela fez de maio, mais ou menos, né, Del, para cá, né? De maio para cá. E você retornou à prefeitura. Como é que você achou a prefeitura e o que você fez nesse primeiro ano de governo? Olha, Duda, esse primeiro ano não foi fácil não, né? Nós assumimos aí com várias dificuldades e a gente viu que a arrecadação ela não correspondeu exatamente com o aumento das despesas do dia a dia, né? Principalmente na área de saúde, o SUS. Além da gente acabar pegando com algumas dívidas que nós tivemos aí que quitar, né? Os próprios terrenos aí se anunciavam. Pegou muita dívida lá, né? A gente pegou várias dívidas.
Por exemplo, o terreno da Casa Popular já tinha sido anunciado as casas, mas o terreno nem tinha sido pago ainda. Nós tivemos que pagar o terreno das casas, né? E aí vai tendo as dívidas, né? E o maior problema que nós pegamos mesmo foi a situação caótica que estava a Santa Casa, o Hospital Santa Luzia, ele estava de uma forma... Eu ia perguntar isso. Você conseguiu escapar daquilo ou ainda... eu acho que é um problema... Está numa situação melhor do que estava, porque quando nós pegamos, ele estava numa situação que ou a gente fazia alguma coisa ou o hospital ia fechar, eu lembro porque disso. Não tinha... Então o que acabou acontecendo? Nós tivemos que, no orçamento do município, no começo do ano já é apertado, é dividido tudo assim bem certinho, porque o recurso é pouco. E aí o que aconteceu? O hospital dessa forma, eu falo, ou eu tiro de outras áreas para mandar para o hospital, ou então o hospital fecha. Isso ainda para manter aberto, não é para transformar no que a gente gostaria que fosse, né? Então eu tive que tirar do orçamento mais de 600 mil de outras áreas para poder direcionar para a Santa Casa. Com a arrecadação já que caiu no meio do ano, então dificultou mais ainda a situação financeira do município. Então você tem que usar de criatividade, corre daqui para lá, pede aqui, pede ali, para a gente poder executar e fazer o que a gente quer fazer, o que a gente é compromisso da gente. Então nós estamos aí trabalhando, estamos atrás de recursos estadual e federal, e nós temos aí vários projetos que nós colocamos já em funcionamento e outros que nós vamos colocar no ano que vem. Por exemplo, na área de educação, nós começamos a estruturar esse ano, para ano que vem nós temos 2 escolas grandes de ensino integral. Então, a partir do começo das aulas aí, que deve ser começo de fevereiro, final de janeiro, nós vamos ter em Duartina 2 escolas de ensino integral. Hoje nós temos aí, que foi criado na minha época ainda, a escola de tempo integral, só que ele se cumpria meio período na escola e algumas crianças iam para o espaço crescer e cumpriam outro meio período. Isso nós atendíamos com esse projeto 100 e poucas crianças. Com essa 2 escolas que transformam em tempo integral, nós vamos atender mais de 400 crianças com período integral. Então nós estamos fazendo piscina térmica nas duas escolas, estamos ampliando uma outra para poder receber mais alunos, inauguramos uma creche escola nova. Então toda essa estruturação, criamos novos cargos aí para poder atender às necessidades da escola de tempo integral. Então vai ser uma revolução no ensino de Duartina. Além disso, nós temos obras aí a ser iniciada, pista de skate que já está assinado, campo de bocha. Trouxemos para Duartina a Caixa Econômica Federal, que está sendo construída, que é muito importante, porque além das pessoas não terem que vir para cá, a comodidade de resolver todos os problemas lá em Duartina, Bolsa Família, seguro-desemprego e tudo mais, nós vamos ter a micro-região ali indo na Caixa Federal de Duartina. Com isso a gente melhora para o comércio, porque a pessoa acaba gastando no comércio, abastecendo, comendo, comprando alguma coisa, então é bom para a cidade. Nós temos aí um novo centro de saúde que vai iniciar o ano que vem na Vila Duartina, e o prédio antigo nós queremos aí transformar no centro de especialidades que eu falei, e temos aí vários projetos em todas as áreas. Bom, só para relembrar o telespectador de Bauru, a Del se elegeu vice-prefeita de Bariri, né? O telespectador de Bariri que está nos vendo conhece, sabe tudo o que aconteceu. E a Del era candidata, era vice-prefeita eleita de um grande político querido na cidade, né, Del? Que era o Gonzaga, que de uma maneira inesperada, prematura, que traumatizou todos os meios políticos da região, faleceu. Acho que uma bucha total, até porque o Gonzaga era oposição, o Gonzaga e a Del, estava ajeitando a prefeitura, e a Del, no meio da caminhada, pegou esse ofício duro de receber uma sucessão com uma morte e ainda o início de uma caminhada. Del, explica o quanto foi difícil, ou está sendo difícil, substituir o Gonzaga dessa maneira, e o que você conseguiu fazer de maio até aqui. Você disse muito bem, o primeiro obstáculo foi superar a dor da perda de um companheiro de caminhada. Era um ótimo homem, um homem que
tratava a todos e era por isso que era muito querido, a todos com muito carinho, com muito respeito. Então, o primeiro choque é o choque que qualquer pessoa recebe quando perde um amigo, um companheiro. E sabia da obrigação de manter a minha cidade em funcionamento, o meu cidadão assistido e calmo. E conseguimos. Eu era uma vice-prefeita que participava ativamente, eu todo dia estava na prefeitura junto aos companheiros de equipe. Então, apesar do choque, conseguimos manter a cidade em funcionamento, a máquina não parou por um só dia. Seguido a esse choque, a gente se ambienta, nós tínhamos projetos e tenho dado continuidade a projetos que já existiam. Você perguntou ao nosso companheiro de Duartina, eu este ano paguei 2 milhões de reais em precatórios, que são dívidas que a gente herda de todos os outros governos. Recebi, constatei uma máquina completamente estragada, aparelhos esportivos, aparelhos escolares descuidados, que não cabe a mim discutir por que ficaram assim, mas é fato constatado. Então este ano consertamos muitas escolas, muitas creches, reparamos danos, busquei recursos. Eu, para não cometer um erro na esfera estadual, eu totalizei nesses meses 3.365.000 em recursos, que incluem 2 creches e vários convênios, isso na esfera estadual. Na esfera federal, eu passei de 2 milhões de reais. Então este ano eu passei preparando a terra e lançando as sementes. 2014 será um ano de muitas realizações. Contamos com o apoio do governo federal, com os parlamentares do meu partido, que eu sou PT, e os parlamentares, como nós temos uma trajetória de mais de 30 anos, têm acompanhado e fortalecido na medida de tudo que eles podem a nossa cidade, que é uma cidade média, e todos os municípios vêm, acho que os senhores telespectadores têm ciência disso, tudo é municipalizado hoje. Eles nos repassam as responsabilidades e não nos repassam os recursos. Então cabe a nós, prefeitos, buscarmos, lançarmos mãos de todos os meios, nos dedicarmos muito a buscar recursos para satisfazer a nossa população. Estamos implantando novos programas educacionais que aprimorem a qualidade do ensino oferecido. A nossa cidade agora no início do ano vai passar por recap. As 2 creches que vão dar conta de uma demanda sempre crescente. Assumimos a gestão da nossa Santa Casa, só para manter o nosso pronto-socorro em funcionamento, gastamos R$180 mil mensais, porque o SUS não cobre a despesa. Então eu acho que é uma história que, se você conversar com todos os prefeitos de cidades pequenas e médias, você vai perceber a mesma coisa. O nosso orçamento sempre é insuficiente para as nossas demandas. Mas eu acredito na luta e eu sou uma pessoa de muita esperança e talvez por isso eu tenha superado esse obstáculo que foi assumir um mandato em luto. Porque a primeira coisa que eu tive foi o luto pela perda do companheiro. E constatar uma cidade que as quadras esportivas estão deterioradas, as escolas estão deterioradas, com goteiras, com lousas, tudo. Uma cidade em péssimo estado. Hoje você chega a Bariri e o nosso cidadão sabe, as nossas escolas estão sendo reformadas, as nossas praças estão sendo cuidadas. Eu acho que o perfil da minha administração é um perfil que não podia ser diferente, é um perfil feminino. Eu gosto de cuidar da minha população, com muito zelo. E ano que vem, isso que eu disse a vocês, esses totais, são totais que já foram implementados. Eu não estou dizendo daquilo que ainda está em elaboração. Tem 700 mil, por exemplo, para a reforma do nosso clube municipal em projeto, em fase de projeto. Acredito que, com dificuldades, estes meses foram muito positivos. Vamos avançando e sempre, que é uma característica minha, eu faço questão de mantê-la, eu acho que a responsabilidade, a consciência no trato correto com a gestão pública é fundamental, é a diferença para um país que cresce, para uma cidade que tem paz e qualidade de vida. Ô Enio, qual o orçamento de Duartina?
Em torno de 24 bilhões. 24. E a folha de pagamento, quantos por cento desse orçamento? Infelizmente a folha está aí no limite dos 54%. 54. Está alta, né? Está altíssima. E o duro é que a gente vê, a folha está alta, mas os funcionários não recebem absurdos, né? É que a arrecadação realmente não é a que a gente gostaria que fosse. E pior que a perspectiva é diminuir a arrecadação, né, Enio? Isso que é duro. Ou faz economia ou a coisa vai pro brejo, né? Nós temos que usar de criatividade aí para poder fazer o que a gente necessita, né? Del, qual é o orçamento de Bariri? O previsto para ano que vem são 74 milhões. É o triplo do seu, hein? Nós somos 33 mil habitantes. Claro, lógico. E a folha de pagamento, quantos por cento, Del? Nós já estamos chegando a 50. Perto de 50. Perto de 50. Tá. Ainda tem uma folguinha aí, né? Mas pequena também. A gente precisa trabalhar e a gente vai tentar agora no início do ano uma reforma administrativa visando uma maior eficiência dessa marca. Eu acho que prefeito, governador, administrador, que não entender que a receita vai cair para o ano que vem, não pode nem ficar no cargo, porque ou faz economia ou não vai pagar funcionário ano que vem, né, Enio? É verdade, tem que fazer economia mesmo, cortar gastos supérfluos, porque não é fácil não. Ó, vem até uma pergunta aqui do José Leme, que foi candidato a deputado. Parabenizo o professor Duda pela entrevista ao prefeito de Duartini e à prefeita de Bariri. Prefeito Enio, ele está falando porque aqui Bauru deu 22% de aumento do IPTU para imóveis de 400, 500 mil para cima. Aqui deu 22, quer dizer, o triplo da inflação. Prefeito Enio, qual foi o valor do aumento do IPTU aprovado pela Câmara de Duartina para o ano que vem? Porque em Bauru o aumento solicitado pelo prefeito à Câmara foi de até 22%. Como é que a população pode pagar esse aumento absurdo? Olha, Duda, se eu fosse ver pela necessidade minha, tinha que ser mais de 100%. Mas, infelizmente, a gente sabe que a população tem muita dificuldade para poder pagar todos esses impostos. Eu acho que a população paga muito imposto e volta muito pouco para o município. Fica muito lá na União, no Estado, e para quem realmente atende o município ali, vem pouca coisa, né? Então eu acho que o problema não é a quantidade de imposto, e sim como ele está sendo distribuído. E nós tivemos que aumentar no máximo, eu mandei o projeto, o máximo é 7%. Esse ano no aumento máximo é a inflação, né? Teve alguns casos que deu 4, 5, o teto máximo praticamente só a inflação mesmo e mais nada. E lá, Bariri e Del, o que vocês fizeram lá? Nós passamos o INPC, mas seguimos uma outra medida que vinha sendo clamada para se praticar a justiça e o equilíbrio. Nós fizemos um rezoneamento. Eu tinha uma taxa única para a cidade inteira. Então, algumas pessoas de núcleos habitacionais, de áreas mais simples, casas de 70 metros quadrados, pagavam a mesma taxa que uma pessoa de bairro mais nobre. IPTU, verdade? IPTU, verdade. Estava parado há mais de 15 anos. Então, eu tive a ousadia e tive a compreensão dos meus vereadores de que era uma medida justa que promovia a justiça. Nós fizemos um rezoneamento. Os que receberam mais aumento são os terrenos, onde não há edificações, porque eles nos geram despesas com capina, calçamento, toda a infraestrutura. Mas quantos por cento vocês subiram o IPTU? Em torno de 7%. Também por aí? Passamos o INPC. Só Bauru que foi para os 22%. Não posso precisar isso, porque não temos conhecimento de todo o Estado. Claro. No nosso caso, nós teremos um aumento de arrecadação, sim, mas com o rezoneamento, com o equilíbrio. Quem mora melhor paga um pouco mais. A gente não pode isentar a sociedade de todos os impostos. E ainda a Duartina teve campanha para colocar o nome do vereador que votasse a favor do 7. Eu falo assim, eu devia ter mandado 20 e depois baixar para 7 e começar que fosse 1% a mais que a inflação, já ajudava, né? Eu me lembro que você me disse
na outra vez que eu conversei com você, antes de você se eleger, que o pessoal do Michel Temer tinha prometido uma escola técnica lá para Duartina. O que aconteceu? Realmente existe aí esse compromisso, né? E a gente está com muita esperança nesse projeto aí. Eu já adquiri alguns prédios que eram da antiga Bratac, para poder trazer a fábrica de suco, a prefeitura ficou com uma parte dos prédios. Eu já fiz um processo junto ao Ministério da Educação, oferecendo esses prédios e colocando Duartina à disposição. E eu tenho muita esperança aí que durante esse ano aí seja concretizado esse compromisso que nós tivemos aí do vice-presidente da República de realmente levar essa escola técnica para Duartina, que eu acho que é uma prioridade para o governo federal abriu escola técnica em tudo quanto é lugar, né? Então, agora tem que abrir Duartina, né? Agora compromisso é compromisso. Faculdade né? no Paraná, cada cidadezinha de mais de 100 mil habitantes, eles abriram uma faculdade de engenharia. Medianeira, Pato Branco, em tudo quanto é lugar. Não, se vier a faculdade eu não acho ruim não, claro, né? Mas tem que vir pelo menos o que foi prometido, que foi a escola técnica, né? Claro. A Escola Técnica Federal. Odel, quem que está te ajudando mais? Governo federal ou governo estadual? Eu, no meu papel institucional, tenho apelado aos dois. Tenho sido bem recebida, assim, não posso negar, pelo governo estadual, pelo governador, pelos deputados que têm mais intimidade com a nossa região, mas o meu perfil é PT. Então, os meus deputados são muitos, porque eu tenho 30 anos de caminho com o meu partido. Sou recebida no Senado, o deputado Vacareza, só nesta semana passada, Cândido Vacareza, nos enviou 300 mil para infraestrutura asfáltica e nos conseguiu mais 200 mil no Ministério da Saúde para que apliquemos em saúde. Mas o deputado Devanir Ribeiro também colaborou conosco, a Ana Perugini, João Antônio, o deputado Pedro Tobias também, que está me devendo a ETEC, pegando gancho na fala aqui do companheiro de Duartina. Ele prometeu a ETEC, eu tenho o prédio, tenho cobrado dele, do senhor governo. O Pedro foi bem votado lá em Duartina, né? Em Bariri? Em Bariri, perdão. Extremamente bem votado, e eu, a cada vez que eu encontro, eu relembro, porque eu tenho o prédio pronto e eu estou defendendo o interesse da minha população a médio e longo prazo. Eu acho que o administrador, eu vivo este momento, estou prefeita, mas a nossa cidade tem mais de 100 anos e terá décadas pela frente. Portanto, eu tenho que aplicar no futuro da criança que está nascendo hoje. E para aplicar e crescer o nosso orçamento e sermos um município que realmente tenha condições de atender a todas as necessidades, nós precisamos aumentar a arrecadação. Como? Com empresas. A gente não pode repassar para o cidadão todas as obrigações. A ETEC tem um papel decisivo. Então, cada vez que eu encontro o Pedro, eu falo a Pedro, você está me devendo a ETEC. Porque você prometeu a Gonzaga? Não, você prometeu a Bariri. O meu compromisso com a minha cidade é muito profundo. E eu não posso, na esfera federal, nós temos... Mas agora, né, Del, agora vai ser uma guerra desgraçada, é ano de eleição, né? É a hora da disputa eleitoral. É a hora de saber administrar isso, porque você sendo do PT, se você reza na cartilha do PT, como é que você está falando, vai somar voto para o PT lá em Bariri. Embora eu acho que o Alckmin, a única eleição que eu enxergo que realmente vai ser difícil é estadual. Geraldo Alckmin é do interior. Na capital o jogo vai ser duro, né, Enio? Mas o interior realmente tem uma tendência pro Geraldo Alckmin, né? Acho eu. Vamos ver o que o Padilha vai falar. Eu acho que a disputa eleitoral, ela é para o ano eleitoral. Mas eles vão dar dinheiro aonde tiver a bandeira, viu? Eu acho que aí... olha, eu acho o seguinte... O Gonzaga era assessor do Pedro Tobias, né? Não é isso, né? Então, isso. Eu acho que é o seguinte, como a gente entra num período eleitoral... Mas tem que prometer para a cidade, a promessa é para a cidade. A promessa é para a cidade. Eu acho que a nossa visão de política
Deve ser. Eu vejo a política como uma ferramenta de transformação. Visão é uma coisa, mas a realidade é outra. Eu estou falando... O que acontece é isso, né? Infelizmente. Mas eu nem sempre, olha, eu estive com o senhor governador semana passada recebendo uma ambulância para a minha cidade. E o governo nosso, a prefeita Dilma, ainda ano passado tivemos um grande encontro em Brasília com todos os prefeitos e não há, eu vou atender a prefeitura que é petista. Sim, Del. Na verdade, existe aquilo que é dado para todo mundo, né? Claro. A ambulância, todo mundo vai receber do governo do Estado. Quem vai pagar o motorista da ambulância é o município. Agora, se for uma faculdade, aí gera folha de pagamento e é tudo estadual, né? Então, a moto niveladora, todo mundo vai receber. Então, os dois governos têm aquilo que eles vão dar para todo mundo. O básico eles vão dar. Vão dar para todo mundo. Agora, tem aquilo que, né, eu falo no meu município lá. Eu acho que quanto maior a sua agenda, porque um mandato não se faz num ano eleitoral. Um mandato se faz de uma caminhada de décadas dentro de um ambiente. É o ideal e o real. Né? É aquilo que é ideal e aquilo que é real. Por exemplo, quem não apresentou pedidos de emenda no prazo correto, ano que vem eu acho que se verá em grandes dificuldades, porque em junho começa período eleitoral, mas se for amigo tudo do fica rei, parado. sempre se dá um jeito, viu? Agora, o que aconteceu lá em Bariri, que 2 vereadores do PT saíram da sua bancada? Foram vereadores que entraram no último instante, aproveitando um momento político, aproveitando o carisma do meu falecido Gonzaga, que não é o que eu estou lhe dizendo. Para você atuar, você não pode contar com 1 ou 2 deputados de base. Você tem que ter uma bancada muito forte ao seu lado. Esses companheiros entraram, estavam preparados para ser oposição. De repente se viram na situação. E por motivos íntimos, resolveram sair para um outro partido de base, continuam na nossa base, o PROS é da base, e eu como democrata só posso respeitar esses companheiros. Vamos sair. Conversamos, por favor, fique. Nós somos minoria da bancada, mas em parte ninguém perde o que não teve. E como é que você vai administrar com mais minoria ainda agora? Eu sempre me relacionei muito bem com aqueles vereadores, é aí que eu não acredito muito em... Você administra para a população. A questão partidária é uma coisa, a questão administrativa é uma outra coisa. Eu sempre me relacionei bem com os senhores vereadores da situação também. Então, aquilo que tem lucidez, que tem o projeto que é lógico, lúcido e faz bem, nenhum vereador vai votar contra. Ele estará votando, dando um tiro no próprio pé. Vota, Del, vota. Eu tenho um vereador lá que ele votava sim, 4 anos ele votou só sim, nenhum não. Agora ele só vota não. Será que a ideia dele mudou? Infelizmente... Você está colocando realmente o mundo ideal. Acho o teu mundo maravilhoso, mas na prática, vota. E nego vota a favor só porque o rei pediu. E vota contra porque é o rei que pediu também, entendeu? Né? E a gente vai ter que enfrentar essas situações de acordo com a maneira que elas podem ser. Não pode perder aliados. Você perdeu 2. Quantos vereadores? Mas eles não eram bem aliados, não. Eles não defendiam a administração. Eles tinham o espírito da oposição. E se viram num governo, na situação. Aí eles não conseguiam lidar com esta nova realidade. Saíram, eu lamento. É lógico que eu lamento. São 2 companheiros que se foram. Mas é um direito deles. Eu vou continuar conversando com o presidente da casa, que eu me relaciono muito bem, com os outros vereadores que lá... O presidente de que partido que ele é? Do PSDB, é o Rubinho. É o Rubinho. Mas gente boa, eu acho que o vereador, que o político que não trabalha pelo povo, trabalha contra si mesmo. O PV está com você lá ou não? Não, mas não tem representante na Câmara. Não tem? Não tem. O Horácio de Duartina, ele é o novo agente comunitário de saúde lá. Ele manda um abraço para você, Enio, e quer agradecer o pessoal da saúde. Diz que tem acolhido ele com atenção e respeito. O pessoal da saúde lá é muito bom mesmo, são bem esforçados, né? É isso, os funcionários da prefeitura de forma geral,
eles são os funcionários que realmente se dedicam, né? Eu falei, o salário da prefeitura não é lá aquelas coisas, né? Mas infelizmente nós temos esses limites de financeiros e constitucionais para poder trabalhar. Mas olha, a grande maioria lá são pessoas que realmente dão suor pelo trabalho deles e ajudam muito a população. O Pedro Valentim dá uma explicação para nós aqui. Ele fala assim, o fato de a Câmara de Vereadores ter aprovado o aumento de 22% do IPTU para o ano que vem, é que no ano de 2012, que era eleitoral, deram aumento demais, né? Além de darem aumentos de até 50% no salário para várias categorias, seguir o aumento de imposto para baixo. Então, no eleitoral é agora e o povo que paga, né, Pedrinho? Passado a farra eleitoral, e foi uma farra mesmo, eu disse isso para o Rodrigo aqui, dá-se agora esse grande aumento para sanear a atitude política de 2002. Concordo em gênero, número e grau. Agora tem que dar, porque tem que pagar salário agora, mas agora tem que mostrar um plano de economia. Porque toda vez que dá aumento acima da inflação para a política, eu fico temeroso. Nesse país, já estou falando do caso do município aqui, eu já cansei de falar que eu tenho o Rodrigo como uma pessoa extremamente correta. Mas nesse país é muito dinheiro na mão de político, por isso que tem ladrão. Essa semana o mundo fazendo coisas do Brasil aí, parece que só de desvio, não sei quantos bilhões de dólares foram desviados no Brasil nos últimos anos. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Se o dinheiro fosse bem usado, podia ser cobrado muito menos imposto, né, Duda? Claro, nós somos campeão mundial do imposto. E fica dando aí aumento em cima da inflação, vai sobrando dinheiro para Deus e todo mundo aí, né? Então eu falo, você vê, no Japão o nego se suicida porque descobriram que ele roubou 20 mil dólares. Aqui no Brasil, quem rouba $1 milhão é vagabundo. Nego bom rouba bilhão. E ainda vai pra cadeia falando que a justiça que é. Nego bom rouba bilhão. E ainda há os que têm licença de roubar, né? Claro. Pela mídia em geral. É verdade. Ó, aqui agora o Reginaldo da Vila São Paulo. Ele faz pergunta para Del e pro Enio. Vamos ver o que ele fala pro Enio. Parabéns, Enio. Porque é a primeira vez que vejo um político admitir que nenhuma pessoa reclamaria do valor do imposto se tivesse um serviço digno oferecido pelo governo. Verdade. Del, o PT chegou aonde está praticamente com base nas fortes críticas que realizava contra as privatizações de empresas públicas. Hoje o PT está privatizando tudo que pode. É que você falou que está 30 anos no PT, então já vê. Ele está dizendo o seguinte, como é que a senhora está vendo as privatizações se o PT era contra a privatização? Ele pergunta, como a senhora vê a situação? O PT mostrou ou mostra realmente sempre tudo o que sempre foi? O PT é um partido que tem que governar, em primeiro lugar. As privatizações da CESP, da Telefônica, não foram realizações do PT, né? Nós estamos defendendo os logicamente ele está falando da Petrobras, de coisa. Eu acho, gente, e eu agora vou emitir a minha opinião, eu sei que alguns vão discordar, que a mídia só veicula o que lhe interessa. E o PT não é um partido. O PT é o único partido que eu conheço na história do Brasil que nasceu a partir do povo, a partir da base, e corta na própria carne quando necessário. Quando nós precisamos, e há erros, somos humanos, mas quando esse erro acontece, nós castigamos os nossos próprios, os da nossa casa, como um pai, como uma mãe que vê um filho agir errado e é obrigado a castigá-lo. Mas nunca se viu a diminuição da distância entre a classe média e o pobre, nunca se viu tantos benefícios sociais neste país. É o lado positivo do PT. É inegável. É isso aí. Agora, mas o resto não é o que você está falando, não. Não corta nada na carne dele, e acho que tanto aqui no Brasil ninguém tem crédito de anticorrupção. O PT mostrou uma corrupção inacreditável, o PSDB também, e o povo brasileiro está lascado. Ou surge
um terceiro ou um quarto partido aí com bandeira. Senão é duro hoje você honrar os seus votos, viu? Porque e outra coisa, privatização, tá cheio, a gente vê que é necessária. Claro. Né? Tem coisa que o Estado é pesado demais. Então, eu acho que o que o PT tinha que fazer é assumir, olha, eu estou privatizando rodovia, estou privatizando aeroporto e tudo mais, porque é necessário. E assumir o governo federal, na época do Fernando Henrique, privatizou até motel. Tinha motel que era da União. Você vê. Então, o que acontece? O motel era do governo. É assumir, olha, no passado eu falei que não ia privatizar, mas é necessário. Claro. Eu estou lá dentro Também agora trabalhando e se viu que é necessário, o Estado não consegue manter as rodovias, nem a União, da forma como tem que ser. E se viu que se montou um processo, mesmo no governo federal, de privatização, onde é dado pelo menor valor que eu acho até melhor, o menor valor do pedágio, né? Então, a licitação é para o menor valor. Então, acaba sendo uma licitação onde o pedágio não é tão caro e pelo menos você tem estradas que dá para trafegar. Do jeito que aumentou o carro, né? Então, o que adianta você não pagar nada, mas não ter como andar nas estradas? Né? Então, e o PT tem que assumir isso. Olha, eu errei quando eu falei que não ia privatizar nada. Porque ele está privatizando e é necessário privatizar. Também acho. Né? E a Del falou uma grande verdade aí. O grande mérito do PT realmente fez uma distribuição de riqueza muito melhor. Claro que o PSDB começou, mas ele ampliou programas do PSDB. Eu acho que esse que torna a Dilma quase imbatível é realmente esse papel de distribuição de riquezas, promovendo classe E para D, D para C. Esse é o grande mérito. Agora, no resto, olha, tá duro de pôr rótulo no PT. Você continuou com os mesmos secretários do Gonzaga ou mexeu em secretaria lá? Eu mexi só numa secretaria porque eu assumi com a população o seguinte compromisso: tudo que estiver dentro da máquina funcionando muito bem deve ser mantido. O que não estiver funcionando bem, eu vou alterar. Por enquanto, eu mexi em 2 secretarias. Na reforma administrativa agora, por motivos de eficiência, eu vou estudar, agora já com tempo e conhecimento da casa e das pessoas, e o que for. A gente sempre, eu acredito na política como um instrumento de serviço, não a mim, mas a minha sociedade, a minha comunidade. Tem que dar um tempo então, para Del. Ela pegou uma bucha, hein? Sinceramente. Eu acredito assim, o que for necessário para o bem de Bariri será feito. Aquele secretário que não rende 100% e é remunerado para render 100%, ele vai ter que se adaptar. Eu tenho uma face mais austera. Eu acho que isso, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas ela é muito certinha. Eu gosto das coisas certinhas. Porque eu acho que a saída para o Brasil é cidadania plena. Eu assumo a minha obrigação, o senhor a sua, ele a dele, e aí o país funciona. Nós não podemos esperar uma sociedade que funcione só tendo direitos. A cada direito corresponde um dever. E o dever de um funcionário é funcionar 100%. Vão vir reformas? Acredito que sim. Mas sempre dentro do critério da responsabilidade e do respeito ao outro. É a minha forma de ser. Talvez não seja a política mais... Só para lembrar a morte do Mandela aí, ele falou uma frase, embora ele não fale... quando ele fala em liberdade, com a vinda da liberdade na África do Sul, esse problema da responsabilidade, né? A hora que ele assumiu, ele falou assim, com a liberdade virão outros tipos de problemas. Inclusive e eu não posso descansar então, né? Quer dizer, não é porque eu consegui a liberdade para a África do Sul, porque agora vai aparecer libertinagem, sacanagem, né? Não é isso, né? Entendeu? Ele falou, e eu não posso descansar. E é bem em cima do que você falou. É isso, se todo mundo fosse responsável, seria uma beleza, né, Adel? E a gente acabou agora uma reforma no nosso lago municipal, por exemplo, que é uma atração da cidade. Está um verdadeiro cartão postal. Como vai valer a pena aquele investimento? Falar em lago, o seu lá é o negócio
lá. Nós fizemos uma festa muito bonita esse final de semana, né? A EcoFest Rodeio Show. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os que trabalharam, a comissão organizadora, que foi uma festa como Duartina nunca viu. A maior festa que nós tivemos em Duartina. Tivemos aí público, pessoal de toda a região, aqui de Bauru, muita gente. Muito políticos. E foi muitos políticos. Fala os políticos que estavam lá, vamos ver. Pedro Tobias estava? Pedro Tobias estava. Milton Monte estava. Arnaldo Jardim estava? Arnaldo Jardim não foi. Não mandou nem representante? O meu amigo Arnaldo Jardim? Não foi. E tinha vários prefeitos, né? Quem? Ex-prefeitos? Quem estava? Ex-prefeitos, prefeitos. Tinha o Paulinho de Lucianópolis. Tinha prefeitos de Lucianópolis, Paulistânia, Cabralha, Pederneiras. Pederneiras estava o prefeito e a ex. A ex também, a Ivana. Foi? Dr. Rubens não foi. E o Rubens foi médico lá em Duartina. Né? Foi, eu convidei ele até para ir na queima do alho, acho que ele não pôde ir, teve algum compromisso. Né? Mas foi uma festa muito bonita e a população adorou, né? Porque eu falo, alguns criticam, né? Uma festa desse tamanho aí. Nós tivemos aí mais de 80% da festa foi paga com patrocínios e vendas de camarote. Só que a entrada para a população foi gratuita. Né? A população não pagou. E muitos que criticam, os que criticam são com certeza pessoas que têm condição financeira de vir aqui em Bauru, pegar um carro, pagar para um show, como o show que nós temos lá, João Bosco e Vinícius e tudo mais. Mas aquela pessoa que trabalha na roça lá o dia todo e não tem, o dinheiro não sobra, mal dá para pagar as despesas do dia a dia, se não for o município oferecer a oportunidade dele assistir um show desse de graça, né, como vai fazer? Eu acho que o lazer é muito importante para a população também, né? Se essa festa, sem ela, nós fôssemos resolver todos os problemas ou um problema a mais do município, tudo bem, mas os gastos que tem são gastos da própria dotação de esportes e lazer, e eu vejo a população, a melhor coisa que eu vejo é ver, principalmente a população mais humilde, que não tem como pagar, feliz. Eu via as pessoas felizes nessa festa, então foi muito bom. E aí já estão me cobrando aí a segunda, que vai ser um trabalho agora. A Maria Luísa dos Altos da Cidade, ela faz uma pergunta para mim. Duda, o aumento do IPTU seria culpa dos vereadores que votam no projeto? Não é nem questão de culpa. Os vereadores sabem da situação e eles tinham que acudir o Rodrigo. Agora, espero que agora eles cobrem a economia do Rodrigo, diminuir custos. Porque eles sabem que se eles não dessem esse aumento, e mesmo assim vai ter problema, vai ser difícil para a prefeitura, de setembro, outubro do ano que vem, honrar a folha de pagamento. Escuta só, eu achei que os vereadores agiram corretamente. Eu assisti ontem, fiquei mais de hora vendo os pronunciamentos deles. Então, essa Câmara começa a me agradar, essa Câmara está madura. Agora tinha que dar, não tem alternativa. Quem tem que pagar a conta é você. Vai ser quem que vai pagar a conta do município? Ou você quer pagar a conta de Bauru, eu mando. Não, vou mandar um pouquinho de dinheiro para lá. Preciso de dinheiro. Conta eu já tenho bastante. Certo. Quer dizer, eu achei uma maturidade muito grande. Tinha vereador que realmente ele estava nessa tônica. 22% é o triplo da inflação, mas não tem alternativa. E não tem alternativa. Tem dívida de Coab, tem coisas sérias aí que o Rodrigo vai ter que enfrentar. Coisas que vêm antes dele, que não é culpa dele. E esse plano salarial aí, que tem gente que, como o Pedro Valentim falou, teve até 50% de aumento de salário. Numa inflação de 4%, 5% que tinha sido o ano retrasado, lamentavelmente é humano, o servidor merece ganhar mais, mas tem que ter o pé no chão e ter equilíbrio. Bauru não teve equilíbrio. Infelizmente já estouramos, né? Del, o que você gostaria de falar para a tua população de Bariri? Bariri, nós continuamos juntos, lutando todos os dias por nossa cidade. A nossa cidade vai vencer cada obstáculo com o suor e o trabalho de cada dia. 2014 será um ano feliz para mim, para as nossas famílias, onde nós concretizaremos aqueles projetos que passamos este ano preparando. 2014 abençoado para cada um que me assiste. E tenham certeza que a sua prefeita
dedica todos os dias dela ao bem dessa cidade que ela ama e que ela preza. Muito obrigado pela confiança que vocês depositam na gente e contem em todos os dias do ano com o nosso município, trabalhando pela saúde, pela educação, pelo bem-estar de todos, porque é isso que é administrar, é pensar em cada cidadão de um município que precisa de trabalho melhor, salário melhor, e nós vamos construir, não eu, Adel, nós, eu e vocês, população. Muito obrigado e boas festas. Enio, o que você tem que falar para a população de Duartino? Eu quero agradecer você e a TV Prevê por dar esse espaço pra gente. Nós, cidade pequena, aí se não fosse vocês, seria muito difícil a gente poder falar aí num canal de televisão. E aproveitar a oportunidade que eu estou aqui com a minha população me ouvindo e desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Agradecer a todos os que me ajudaram nesse ano difícil, que foi um ano difícil, acho que para todos, né? De poucos recursos e muitas necessidades. Agradecer a Deus por a gente ter chegado até aqui e dizer que nós vamos estar o ano que vem, independente das dificuldades que eu sei que vamos encontrar, nós temos pessoas boas do nosso lado, nós temos Deus com a gente. Então, com certeza, com a população de Duartina junto, nós vamos a cada dia construir uma cidade melhor. Muito obrigado a todos. Enio, obrigado pela presença, viu? Del, obrigado pela presença. Obrigado. Bom, quero dar os parabéns para a equipe do Pascoaloto. Ontem eu assisti o jogo inteirinho. Que torcida maravilhosa de Bauru lá. Parabéns para quem acompanha. O Guerrinha está há 10 anos já aqui em Bauru, 10, 11 anos. É a segunda vez que é campeão paulista aqui por Bauru. Já conseguiu fazer uma legião de torcedores. Olha, eu achei muito bonito. Eu assisti o jogo inteirinho, vibrei e muito feliz com a vitória de Bauru. Nós já tínhamos sido campeão estadual no vôlei, onde o Grupo Prevê é um dos patrocinadores do vôlei do Luso, e o basquete, que sem sombra de dúvida é o esporte preferido do bauruense hoje, é o basquete, e honrou. Time de garra, dominou a partida, o jogo inteiro, manteve a diferença, administrou de uma maneira genial. E então eu acho que está de parabéns Guerrinha e os seus comandados. Só vou falar assim, achei o Murilo, vários, não é nem a opinião da mídia, mas eu achei que o Murilo até os 40 pontos foi quem decidiu essa partida. Achei o Murilo fantástico ontem, né? Quer dizer, depois o time administrou, mas ele foi nota 10 para você, viu, Murilo? Você que chegou pequenininho em Bauru, parabéns, você mostrou uma capacidade inacreditável. Virei teu fã, hein? Cuidado, eu torço pro Palmeiras, sou fã do Palmeiras, você viu? Vai piorar. Tchau, obrigado pela audiência, viu?